Olá pessoal, tudo bom? Eu estou preparando aqui um pequeno roteiro de estudo para a nossa atividade avaliativa. Diferente das nossas outras aulas, essa será uma aula assíncrona, ou seja, é uma aula que você vê em casa de acordo com o seu tempo. Não é difícil estudar para a linguagem de programação, mas exige algum esforço. Então não desanima, eu vou mostrar aqui o que a gente já viu e que você deve ter um certo foco. Lembrando rapidamente, na aula 1, nós apresentamos para vocês os conceitos de linguagem de programação, falamos da linguagem C, C++, e também nós falamos a respeito de compiladores. Em alguma parte do Moodle, eu coloquei uma série de informações referentes a compiladores. Particularmente, eu gravei um vídeo explicando como se instala e começa a usar o compilador CodeBlocks. A carinha do CodeBlocks é essa que vocês estão vendo. Qual é a vantagem de instalar um compilador no seu computador? É que a qualquer momento que você queira testar um programa, fazer um software, você está com o compilador residente no seu computador. Mas também eu deixei disponível um link para você fazer testes, para você compilar o seu programa de forma online. O ambiente do compilador online, ele é interessante porque ele não serve apenas para o C++, mas para várias outras linguagens. Na segunda aula, nós falamos de funções matemáticas. Basicamente, funções como raiz quadrada, logaritmo, seno, cosseno, você precisa instalar a biblioteca CMAT dentro do seu programa. Para explicar todos esses cuidados, eu gerei um arquivo falando teoria de funções matemáticas e depois eu gravei um vídeo referente só a funções matemáticas. É muito importante entender como a gente chama funções matemáticas num programa, porque especialmente na nossa área, que é voltada para programações científicas, engenharia, várias vezes iremos usar funções dessa natureza. Ainda na aula 2, eu tive a oportunidade de falar de operadores. Num primeiro momento, em vídeo gravado, eu falava dos operadores relacionais, que são exatamente os comandos para comparar dois valores, se são iguais, se são diferentes, se um é maior que o outro, se um é menor que o outro, maior ou igual ou menor ou igual. Na sequência, dentro do mesmo material, eu ainda falava dos operadores lógicos, basicamente os comandos que combinam duas condições, como o comando e ou não. Nos dois casos, estão sendo explicados no material teórico e também em um vídeo. Na aula 3, trabalhamos com aquilo que resolve dúvidas para a gente dentro do programa. Aquilo que explica o que o programa deve fazer em função dos valores que foram apresentados para ele. Na aula 3, eu falei das estruturas condicionais. Usei um material baseado na apresentação de programação estruturada, que está no início das nossas anotações, e também fiz vários exemplos com livros de vários autores. A parte teórica também possui uma gravação. Na aula 4, nós aprendemos a criar as nossas próprias funções. Ensinamos conceitos de funções com protótipo e funções sem protótipo. O fato de você poder fazer função significa que você pode, literalmente, colocar dentro de um programa outras rotinas, outros programas inteiros, sendo chamados como meras funções. Como as aulas anteriores, tem material texto e material gravado para posterior consulta e estudo. Na aula 5, vimos o nosso comando for, um comando de looping, de repetição. Deixamos material texto e material gravado em vídeo. Particularmente, chamamos a atenção que com o comando for, você pode fazer rotinas e
você pode fazer a mesma rotina de maneiras diferentes. Nós podemos criar termo geral, podemos mexer com os parâmetros do for, podemos inclusive criar variáveis auxiliares para, durante o looping, obter os valores que nos interessam. Sabendo usar o comando for, na aula 6 nós passamos a trabalhar o conceito de séries matemáticas. E nessa aula em particular, eu apresentei 2 vídeos. Um onde eu explicava o conceito de séries matemáticas, propriamente dito, e outro onde eu desenvolvia alguns exemplos. É muito importante dominar esse tipo de conceito. É com esse tipo de recurso que nós conseguimos fazer com que a nossa calculadora tenha botõezinhos que façam contas complicadas, como se fosse uma simples função. Na verdade, várias funções são resultados das séries matemáticas. Por que mesmo que eu escolhi que essa aula fosse assíncrona? Porque se você pegar o conjunto de arquivos que eu recomendei você olhar, revisar e estudar, nós precisaríamos de aproximadamente 3 horas de aula, um tempo superior à nossa própria aula para a qual eu estou apresentando esse material. Então, o que eu gostaria de vocês? Ao longo dessa semana que antecede a atividade avaliativa, revejam esses tópicos, revejam o material que nós tivemos em cada uma dessas aulas, para que vocês, quando forem fazer a atividade avaliativa, fique de uma maneira mais fácil, mais natural. E não se esqueça, eu preciso de alguma forma registrar a sua presença. E a maneira pela qual eu estou registrando a sua participação nessa aula assíncrona dessa semana é através de você deixar seus dados no fórum conforme a orientação que eu estou pedindo lá. Então, recapitulando, durante essa semana você faz as atividades de recordação conforme a sugestão desta apresentação e em algum momento você registra a sua participação no fórum. Ao término da semana, eu irei computar a sua presença no sistema de frequência. Reveja as aulas, faça o exercício. Não é difícil. Bom estudo!